O Salmos de número 91 não é um amuleto, mas é a palavra da segurança daquele que se refugia em Deus. Fique comigo, eu vou estar fazendo a leitura dos Salmos de número 91 e logo após dando uma explicação a respeito dele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo. É a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou aqui para uma breve explicação. Primeiramente, é que os Salmos de número 91, há quem diga, muitos que digam, que é um salmo de Moisés, né? E não de Davi. E também que estava ali relatando a vida do Messias, né? Mas que o Senhor o guardaria. E também para nós. Esse salmo é para mim, é para você, é o salmo do livramento. Ele inicia com a promessa de que quem habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente será protegido. É um cântico de confiança em Deus, prometendo segurança, refúgio e descanso contra o mal e as adversidades. É para aqueles que nele confiam. É como que o lugar secreto do Senhor. Olha, os Salmos de número 91 não é um amuleto. Há quem coloca ele em quadro na parede, que coisa linda, que quadro maravilhoso. Só que alguns colocam, não por ser tão bonito, por estar enfeitando a casa e a sala, a copa, que coisa linda, né? Quem nos dera colocasse vários salmos, mas a quem faz o salmo de número 91, os salmos do livramento contra os demônios, acredita assim, é um amuleto. Não, aqui na minha casa não entra nada disso, porque tem os salmos na parede. Quando o diabo entrar, os demônios, se por acaso vier, eles vão dar de cara com esse salmo 91 e eles vão sair correndo, porque na minha parede tem aqueles salmos. Mas não é por aí. Nós vamos perceber que o próprio Satanás, ele aparece a Jesus Cristo, que estava em jejum, né? Aquele tempo todo de 40 dias, e estava com muita fome. E ele, então, ele cita para Jesus o verso 10, e se não me engano, 11, aqui diz assim, ó, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. É mais ou menos por aí, não é?
que nós sabemos que está lá em Mateus 4, né? E também em Lucas 4, é por aí. Só ele mesmo, ele cita versículos dos Salmos, parte dos Salmos para Jesus Cristo. Então, como ele vai correr com os demônios vão, aquele quadro, nossa, não posso entrar não, porque o quadro dos Salmos 91 está na parede, ou está sobre a escrivania, então eu tenho medo. Não, ele não tem medo, ele conhece. Eu já presenciei uma pessoa possuída de demônios ao vivo e a cores num diálogo. Não é aqueles que a gente chega, tá pregando, né? E de repente eles vêm até a gente orar, a gente ora e o demônio manifesta, sai aquela coisa e tal. Não, esse foi diferente. Estava em um estabelecimento comercial, tinha uma lojinha, quando uma mulher apareceu, eu estava com a camiseta escrita Jesus Cristo Salvador. E ela disse, eu odeio esse cara, eu não gosto dele. O que a senhora está falando? Ela disse, esse cara aí da camiseta, que eu não falo o nome dele. Eu sei. Aí eu vi que era o demônio. Quando eu olhei para o rosto dela, mudou aquela feição. Eu percebi que eram demônios. E ele começou a dizer através da boca dela com voz diferente, que não era voz de mulher, nem de homem, não sei que voz que era aquela. E ele disse assim para mim, olha, qualquer coisa desse livro aí chamado Bíblia, eu sei de Gênesis, Apocalipse, qualquer coisa que você falar, cita aí, eu sei de cor e ressaltado, porque eu sou desde o princípio, e começou a falar coisas. Então eu disse assim para ele, então já que você conhece toda a escritura sagrada, então você cita para mim, lá onde está escrito, segundo o evangelho que escreveu São João, lá no capítulo 10, e ela regalou o olho para mim. E eu disse para ela, começa, para ele, porque era demônios usando. Estou até aqui abrindo a Bíblia para falar para você onde exatamente que eu estava botando pressão sobre os demônios. Eu disse para ela, e ela portava uma legião de demônios, eu disse, pois me diga uma coisa. Começa a citar, já que você sabe tudo, ele começou a citar Gênesis, várias passagens, a Bíblia, por qualquer versículo. Pode falar que eu sei tudo. Eu disse, então, que bom. Começa a citar para mim o capítulo inteirinho do Evangelho segundo escreveu João, onde diz que Jesus é o bom pastor. Ele me xingou daquele nome feio, que não tem graça nenhuma, né? Que é sem a graça. E disse para mim, através da boca daquela mulher, eu odeio ele, eu não gosto dele, eu não vou falar dele. E saiu de ré de dentro da loja. E quando saiu, entrou uma pessoa, um senhor ia passando e disse, o que aquela mulher estava fazendo aqui? Ela é satanista. Aquela mulher, ela esteve 32 anos dentro da igreja, ela blasfemou contra Jesus Cristo, indo para a igreja, ela blasfemou. E o demônio apossou dela e ela odeia Jesus, ela odeia tudo que se fala Deus, ela odeia crente, ela odeia a igreja. E aí eu contei para ele, falei, por isso o Senhor não me permitiu que eu expulsasse o demônio dela, porque não iria sair, ela é dele. Porque se é um pecado que o Senhor não perdoa, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso ela fez. Então o que eu quero dizer para você é que Jesus, no verso 11, ele fala, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que coisa linda, né? Que eu quero mais ainda afirmar aqui é que não é um amuleto esse salmo. Esse salmo deve ser lido e praticado, guardado no coração e praticado. E eu vou aqui então estar pincelando ele de uma forma muito simples, mas que vai entrar no teu coração. Primeiro eu quero falar do onipotente, aquele que habita, né? Aliás, eu não vou falar aqui do onipotente. Primeiro eu quero falar daquele, aquele que habita. Habitar é morar. Aquele que mora, né? Aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, aquele que está nas moradas do Senhor. Quem é aquele? Eu quero ler com você aqui e dar uma resposta para você. Quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Eu já ouvi pregadores
dizendo que essa palavra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que fala do próprio Deus, que Deus é aquele que habita lá. Mas é um pouquinho a falta de conhecimento, ou a pessoa estava falando de Jesus Cristo, porque os Salmos, ele é atribuído sim a Jesus Cristo e a nós também, né? Que o Senhor nos guarde, mas eu quero dar uma resposta. Quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Fique comigo e eu vou aqui prosseguir nesta mensagem, lendo Salmos de número 24. Vamos lá. Não adianta, os demônios já perderam. Se você é uma pessoa de oração, pode ter certeza. Continue. Continue. Pode ter certeza. Os demônios que armaram laço para você e para sua família vão entender que o poderoso, o Altíssimo está na tua vida com a tua casa. E ele vai sair, porque tem gente de oração na tua casa. Você precisa de ser de oração. Olha, no verso 4 diz assim: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Gente, aqui já está falando de um grande pássaro, ou de um pássaro pequeno, não importa o tamanho da asa. Já está falando que ele coloca os filhotinhos, né, debaixo de suas asas. Estava vendo a cena de uma águia, que ela vem uma tempestade de neve, ela está na neve, a águia da neve, né? Se não me engano é a real, não sei qual é a águia. E ela tá ali, a neve vai cobrindo, cobre ela que não fica nada de fora. Quando passa aquela neve, ela dá uma sacudida nessas asas longas e os passarinhos, os filhotinhos dela, estão aquecidos, quentinho, debaixo da asa dela. Ela protege com as suas asas. Ela guarda os filhotes, assim é Deus. Ele compara a misericórdia dele, o amparo dele, como esta águia, como o pássaro que guarda. Vem a chuva, eles fazem um ninho, o ninho está aberto ali, mas vem a chuva, a tempestade, e eles cobrem os seus filhotinhos ali. Quando passa tudo, ele está molhadinho, mas os filhotes estão aquecidos e não morrem. É assim que o Senhor faz, ele nos cobre com suas penas. Então aqui entendemos que o salmista, ele pega uma cena maravilhosa. Ele estava vendo alguma ave, né, algum pássaro, fazendo isto com seus filhotinhos. Então ele aplica essa cena maravilhosa como a cena de um poeta. É isto mesmo. Ele mostra Deus como um poeta faria uma poesia. Deus te cobrirá com as suas penas. Deus não tem pena, né? A asa ali, pena. Mas ele fala, ele é um poeta. Deus te cobrirá com as suas penas. Debaixo das suas asas estarás seguro. Onde é o nosso refúgio? Debaixo das asas do Senhor. Na proteção do Senhor Jesus. E ela ainda fala mais, que além dessa representação e proteção de refúgio em Deus, como essa ave que cobre, né, os seus filhos, ele continua dizendo no mesmo versículo aqui, ó, a sua verdade é escudo. O escudo, ele é usado como uma metáfora para proteção divina, é um símbolo de fé. É o escudo que nos protege do mal. É o Senhor Deus que nos protege. Está lá em Efésios 6,16. Você vai entender que é o escudo da fé que protege quando os dardos, né, do fogo do maligno, os dardos inflamáveis, né, que vem o veneno da serpente, vem contra nós, contra o povo de Deus. Mas o escudo que é o Senhor, ele nos protege. Quando vem aquela coisa para nós, bate nesse escudo chamado Jesus e cai por terra. Também fala do broquel. Por quê? O broquel é um tipo de escudo, só porque é mais leve.
que defende contra golpes. O broquel é um escudo mais leve que se apoia no braço e ia para cima do inimigo, para se defender. O inimigo vem para atacar e ele vai para cima. Já o escudo, esse é o broquel. Agora o escudo era pesado e protegia o peito, protegia muitas coisas e ficava ali na defesa. O Senhor nos defendendo dos dardos inflamados das trevas. Só que o broquel é o Senhor nos ensinando a atacar o inimigo e não perder. Você vem contra a minha casa, pois eu vou contra ti, em nome de Jesus, com oração e jejum, santificação, praticando, lendo a Bíblia e praticando ela. Isso é tuas armas. E você vai e o inimigo vai perder. Já perdeu, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho fé. E aí partimos então para o próximo versículo, o 5 diz assim, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Olha, o espanto noturno, ou o terror noturno, refere-se a um medo, uma apreensão que surge durante a noite, geralmente relacionado a situações de perigo ou ameaça. É uma das provações que os fiéis podem enfrentar. Não deve ter medo. O crente, ele não sai, eu vou lá para a praça, é 3 horas da madrugada, deixa eu ir ali na praça. Não, o crente não faz isso, que ele não é bobo. Quem faz isso é o mundo. Gente do mundo. Crente está ou na vigília, ou dentro da igreja, ou ele está em casa. Está ou passeando em algum lugar assim, que está em proteção, porque ele faz a parte dele, ele não é bobo, né? Aí o que acontece? Esse espanto noturno, ele vem para amedrontar. Ele vem para botar medo. É como alguém que mora lá próximo à floresta, ao lugar das montanhas, e o lobo chega muito perto da casa dele e fica uivando. Parece que está botando medo, mas ele não tem medo, porque Jesus Cristo está na casa dele. Ele não tem medo do espanto. Não adianta querer vir, ou passa mal à noite, começa a dar alguma enfermidade, um ataque cardíaco, alguma coisa, e ele não tem medo. Ele ora, ele expulsa, se for preciso ele chama o SAMU, se for preciso ele vai para o hospital, mas ele não tem medo, porque ele sabe que Jesus está com ele e vai defendê-lo do espanto noturno. Aqui daria um estudo enorme sobre espanto noturno, mas eu não posso estender, né, só num assunto. Também eu li aqui sobre a mortandade que assola ao meio-dia. É uma expressão que significa literalmente uma flecha lançada por um arqueiro que corta o ar até atingir o seu alvo. São pensamentos negativos que vêm assoprados pelos demônios, que podem levar a pessoa a agir de forma contrária aos valores cristãos. São tentativas malignas, tentando acabar com a sua fé, causando danos espirituais. Então, essa seta que voa de dia são ataques. Como você chega, por exemplo, num banco para resolver alguma coisa. Não, hoje não, você tem que ter isso, aquilo, outro, e você está com aquilo na mão, os papéis, e a coisa parece que aquela, sabe? E você vê que tem algo que não está certo. Comece a orar. É como o carro para do nada no meio da rua, no meio do trânsito. Meu Deus, dê graças a Deus, o Senhor está te parando. Um dia eu levantei, meu carro estava com os 2 pneus traseiros furados. Falei, vamos lá. Agora, 2 é o quê? É o Senhor Jesus falando, estou te protegendo contra o inimigo que assola ao meio-dia. Tinha alguma coisa lá na frente, o Senhor já me guarda. Tinha uma seta que ia tocar em mim, o Senhor guarda. Então é isso aí, não precisa ter medo, viu? Nem de seta que vai de dia, nem tampouco da mortandade que assola ao meio-dia, nem tampouco a noturna. Não precisa ter medo. Não tenha medo, Jesus está contigo. E sem falar das pandemias, né? Você está vivo? Se está ouvindo, está vivo. Olha, Jesus nos guardou, hein? Essa Covid que passou e tantas coisas o Senhor tem guardado. O Senhor vai guardar você das enfermidades. Só o crente, ele só morre, porque morrer nem existe a palavra morte, é uma passagem, né? Para o paraíso.
o crente, ele só descansa o corpo físico, porque a alma, ela não precisa de dormir, a alma vai para o paraíso. Hebreus 9, 27, segue seu juízo. Se morreu sem Cristo, vai para o inferno, pode ter certeza. Se morreu com Cristo, vai para o paraíso e aguardará o arrebatamento, não é isso? Então, esta alma, o crente, mas por que o crente sofre com enfermidade? As aflições são muitas. O Senhor teve aflições ao ponto de morrer na cruz. Mas escuta, mas por que nós não vamos morrer na cruz? Por que o crente sofre? Eu creio que a misericórdia de Deus pode estar revelando na enfermidade. Por quê? Porque Ele quer salvar. Por que o crente, ele sofre uma enfermidade ao ponto de morrer com ela? Pela misericórdia de Deus, para salvar aquele crente, porque tinha coisas que precisavam de ser corrigida. Tudo é o propósito do Senhor, mas não significa que você está enfermo que tem que morrer, significa que você tem que ajustar os ponteiros e o Senhor te perdoar, te limpar e te dar a vida para você ganhar muitas almas para Ele, para o reino dEle. Faça propósitos, você que está enfermo, faça propósitos com o Senhor. Alianças as quais você vai cumprir em semear a palavra dEle. Eita, glória a Deus, né? Então, essa peste aí que anda na escuridão, ela pode sim, que aqui ó, nem peste, o 6, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Talvez eu tenha explicado que assola ao meio-dia, nem seta que voe de dia é quase a mesma coisa. A que voe de dia são aqueles dardos inflamados das trevas. Agora, a seta, viu? Tem uma diferença. A seta que voe de dia para a mortandade que assola ao meio-dia. Mortandade é o quê? A peste que anda na escuridão, a mortandade. Refere-se, por exemplo, a peste. Refere-se a uma doença, uma praga que se espalha de forma inesperada sobre a humanidade. Que causa terror, destruição. Pode estar associado a um julgamento divino, um desastre natural. A escuridão simboliza o desconhecido, o perigo oculto, a falta de controle sobre tal situação. Como a Covid que veio, ninguém dava conta dela. Como as queimadas nos Estados Unidos, ninguém dava conta dessas queimadas. Como as enchentes no Rio Grande do Sul, tudo aquilo que aconteceu, ninguém dava conta. Então, são coisas que fogem das mãos humanas e só o poderoso Deus que tem controle. Então, não precisa ter medo da peste que anda na escuridão, viu? E nem da mortandade que assola ao meio-dia, uma expressão que se refere a um tipo de morte que ocorre durante o dia, em plena luz, quando a pessoa menos espera. Não se refere a um ataque específico como a peste, mas um acidente, por exemplo, né? Algo acontece, que vem a morte. Eu estou lembrando aqui, há um mês, 20 dias, eu não sei, atrás, um ônibus saiu daqui de Anápolis, Goiás, passou por Goiânia, pegou passageiros, aqui de Anápolis foram 2, pegaram em Goiânia, passou em Caldas Novas e por aí seguiu e acabou que no Triângulo Mineiro ali morreram várias pessoas. Só que aconteceu, por causa de um acidente, só que aconteceu, segura esse testemunho. Um crente aqui de Anápolis entrou nesse ônibus e a passagem dele estava ali para uma carteira logo na frente, né? Um banco da frente. Segura esse testemunho grande aí. O que aconteceu? Quando ele entrou, ele leu o Salmo de número 91, né? Aquele que habita no esconderijo. E orou, pronto, tá tranquilo. Quando chegou em Caldas Novas, o que aconteceu? Alguém acabou comprando e eles fizeram alguma bagunça lá que vendeu a mesma carteira, mesmo banco. E aí a pessoa falou, não, meu banco é esse. Ele falou, tá enganado, porque aqui, ó, não, meu banco é esse. Aí ele não é de confusão, já tinha orado. Não, então tá bom, tudo é o propósito do Senhor, ele é um crente, o que ele fez? Foi lá pro fundo do ônibus e a pessoa ficou no lugar dele. Quando ele acordou, o ônibus já tinha sofrido um acidente, acidentado, várias pessoas mortas, e ele acorda cheio de polícia, todo mundo ali, que ele acordou, que ele não estava entendendo nada.
certo? Com o impacto desmaiou, ele já estava dormindo, não viu nada. Quando ele acordou, não tinha sofrido nada. Quando a funerária daqui de Anápolis mandou, a notícia era por causa da carteira que ele estava, que era um e também outro em Caldas Novas, e ele saiu dali, que havia morrido 2 aqui de Anápolis. Então a funerária, uma das funerárias aqui, mandou 2 caixões para aquele lugar para então trazer os corpos. Só que chegou lá e entenderam o seguinte, não era de Anápolis. O Anapolino era crente. Esse Anapolino aqui, essa pessoa, não sei se era Anapolino, mas esse irmão que testemunhou, ele era um servo do Senhor. E ele foi lá para trás e o Senhor o protegeu pela humildade, sabe, o Senhor é a proteção. E aí o caixão voltou vazio. O crente pode até a cilada das trevas ter um caixão, uma sepultura aberta, o caixão prontinho, arrumado. Mas se Jesus falar que não vai morrer, não vai morrer. Por quê? Porque Jesus é o dono da vida. E ele só leva os servos dele quando é propósito dele. Então não adianta o diabo pelejar, já perdeu. Não é isso? E aí vamos prosseguir. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quer dizer, não adianta vir à esquerda, não adianta vir à direita, não vai adiantar. Jesus é a nossa proteção, seguro, bem presente. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Meu Deus do céu, eu não quero nem ver a recompensa dos ímpios. Talvez a pessoa faz tanta maldade, meu Deus do céu. Um inferno de fogo e enxofre está aguardando. Nós não queremos ver a recompensa do ímpio. Misericórdia, Jesus, tem misericórdia da nossa alma. O 8 diz somente, aqui já li. O 9, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a habitação, é a tua habitação. Deus lindo e maravilhoso, os que confiam no Senhor estarão protegidos, né? Contra esses males que assolam o mundo inteiro, nenhum mal vai suceder, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Que Deus lindo, maravilhoso, tudo Deus tem um propósito, Ele não é limitado a ninguém, ninguém manda nele, Ele é Deus. E aqui, ó, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, eu citei ali, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eu tenho um testemunho aqui, eu sempre conto nas igrejas quando eu vou ministrar, eu gosto desses testemunhos, porque eu sei que é Deus fazendo, e é Deus levantando a fé do povo dele. Deus lindo. Há pregadores que Deus levanta para ir para os becos, para os lugares perigosos, Deus tira de lá e prepara e leva para lá. Mas há pregadores que o Senhor leva para os altares, porque tem muito crente sofrendo, muito crente doente, muito crente com a fé lá embaixo, e Deus nos usa nos altares para poder levantar esse povo no nome dele. E é interessante, um dia eu estava numa cidade interior daqui de Anápolis, pregando numa igreja, quando o Senhor me revelou que havia uma família ali, e que ele estaria dentro de dias ali mandando anjos para guardá-los naquele lugar, naquela casa. E aconteceu que passado, não sei se foi 3 dias, eles tinham feito uma pamonha e a polícia da zona rural sempre passa nas fazendas, passou ali, eles chamaram, convidaram, a pamonha nós fizemos, saiu, tá quentinha, vem para cá, vamos lanchar. Eles pegaram e colocaram a viatura deles no fundo da casa, atrás das áreas, né, da casa, da cozinha, lá pro fundo. Então não dá, quem chegar não dá para ver. Só que, e foram comer essas pamonhas, aqueles policiais. Quem chegou lá? Assaltantes que estavam assolando a redondeza. Quando chegaram naquele lugar, que eles já perguntaram do dono da casa, a mulher já virou para trás. Quando eles viraram atrás dela, já avistaram um pedacinho da viatura da polícia. O que eles fizeram?
Eles correram, entraram no carro e foram embora. No outro dia a notícia estava alarmada pelos roubos que fizeram na região. Por quê? Porque Deus enviou anjos para aquele lugar e os anjos eram os policiais naquele lugar para a defesa daquele povo e nenhum mal sucedeu. Então, há testemunhos tremendos e esse é um dos que eu guardo no meu coração, que o Senhor usou, falou, revelou e o Senhor fez acontecer dentro de dias. Então, não precisa temer, não. Mal nenhum vai te suceder, nem praga alguma vai chegar à tua tenda, porque os anjos do Senhor vão receber ordens, né? E quando não são as polícias, pode ser alguém, pode ser... Sabia que até quando você vai, às vezes, vem alguém dar uma batidinha no teu carro, e você fala, mas não é possível. Não, calma, muita calma nessa hora. Por quê? Pode ser um anjo que Deus mandou para que parasse você naquele momento, porque o laço de morte estava lá atrás. Às vezes houve um prejuízo pequeno, mas havia um prejuízo pior, de perda total, né? Ou de morte mesmo. Então o Senhor sabe como enviar anjos, né? E esses anjos, no verso 12, diz que eles sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o pé em pedra. Meu Deus! Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Meu Deus! Significa, esse calcarás os pés, significa pisar, esmagar, subjugar alguém ou alguém com os pés, geralmente com significado de desprezar, derrotar, humilhar um demônio. Porque ele virá contra você, mas tem Jesus, tem os anjos do Senhor te guardando e nenhum mal vai te suceder, porque o Senhor vai calçar os teus pés com a fé, de vencedor. E tem mais uma, ele vai pôr no alto retiro, que significa que ele vai nos proteger e abrigar em um local seguro, protegido, longe do perigo. Meu Deus, a Bíblia, aí bem no verso 14, nos fala que essa frase, ela fecha o pacote praticamente do Salmo, que é uma proteção divina, a salvação daqueles que confiam no Senhor, né? Pois quem então encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei. Poloei no alto retiro, quer dizer, você me ama, você guarda a minha palavra, eu vou te guardar, eu vou te proteger. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Peça ao Senhor, bate, 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 o Senhor vai responder. Fala, fala, ele está te ouvindo, ele vai te proteger, ele vai te responder. Ele está com você na angústia, se há angústia, ele vai arrancar, ele vai te livrar do mal, o nome dele será glorificado na tua vida e ele vai te dar abundância de dias e mostrará salvação na tua vida. Deus concederá longa vida, prosperidade a quem ama e procura, prosperidade em todas as áreas, é saúde, é bênção. Quem confia no Senhor será abençoado. O nome será lembrado em todas as gerações, por quê? Porque sabia que existe um Deus lindo e aquele Deus estava com aquela vida que outrora viveu sobre a face da terra. Então é uma legalidade santa, maravilhosa. Deus é lindo. Nenhuma sombra nem escuridão vai te assolar. O Senhor é contigo. Fica aí essa palavra que acabou que não foi pequena, mas ela é grandona, né? Porque ela vai direto para o teu coração. Aqui é sua irmã em Cristo, missionária Rosa Dias, direto do interior da cidade aqui de Anápolis e Goiás. Quero dizer a você que Jesus te ama e te livra do mal. Insista, tudo ele pode na tua vida. Insista, ele é Deus, lindo e soberano e ele está contigo. Se você está inscrito, glória a Deus, estou orando por ti, pelos meus inscritos. Se não, e puder se inscrever, compartilhar este vídeo, alguns aí, né? Temos aí uma direção para este canal, que é levar a palavra do Senhor. Meu forte abraço, um beijo no seu coração, fique na paz e recebe a bênção. Em nome de Jesus, a vitória é tua. Com certeza, a vitória é tua, em nome de Jesus.